no programa. E ele está sempre no nosso quadro Beleza Plena, o médico Dr. Welleson Mattioli, que vai responder hoje as dúvidas sobre cirurgia plástica que vocês enviaram pra gente. Roda a vinheta. Beleza Plena. Oferecimento. Facilite. Saúde por um preço que você nunca viu. Dr. Welleson Mattioli, boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Ele chega cedo e acompanha as doidiças todinha do programa. O povo de casa nem sonha, né, doutor? Mas olha, é bom demais. Vou te falar que eu aproveito muito estar aqui. E olha, eu acho que vou pedir até pro chefe, esse programa da Fernandinha tem que durar o dia todo. Obrigada, doutor Mattioli, porque, né, a minha diretora daqui, ele quer que a gente mata. Não, é porque ele sabe que é bom e o pessoal de casa gosta. Demais, a gente adora ter você aqui, viu? Saiba disso. Que é isso, muito obrigado. Semana passada a gente ficou com muita dúvida dos telespectadores e você topou no ar responder a galera. Vamos embora? Vamos lá. A primeira dúvida de hoje é sobre bochechas. Tirar caimento das bochechas. Como é que chama essa cirurgia? Ela quer saber se é muito caro. Isso. Olha, então, essa cirurgia é quando a gente tem uma flacidez na face, tá? Tanto na parte de baixo, né, que pode ser a flacidez do pescoço, essa parte aqui na parte da bochecha em si, né, em toda a face. Cirurgia chama mini lifting ou lifting facial. Entendi. Que é aquela cirurgia que a gente puxa um pouquinho mais, principalmente para reposicionar os tecidos da face. Ah, doutor, vai puxar demais, ficar aquele aspecto artificial? Nunca, não é esse o objetivo, mas sim reposicionar os excessos. Lógico, questão de valores muda muito entre um tipo de cirurgia e outra. Aparelhos que usa, fio, hospital. Então tem muitas coisas, variado, realmente né? É praticamente impossível a gente passar, mesmo questão de média de valores. Passe em avaliação que a gente passa tudo direitinho para você. Agora, outra dúvida é da Milena. Ela traz dúvidas sobre redução de mama. Ela quer saber como é que o tamanho, se vai ficar certo, né, com a mama. Que é uma dúvida muito comum, né? Quando a gente vai, a gente tem o ideal daquela amiga que botou tantos ml, ou outra que tirou tanto, sei lá, peso. E a gente fica, será como é que vai ficar a minha? Como é feito esse cálculo? Perfeito. Então, olha, isso é muito bom, que naquela consulta, a gente reforça, a consulta é o principal momento. É o momento de você conversar com o seu cirurgião. Não se preocupe com a questão de preços, valores, você vê depois. Converse com o seu cirurgião, tenha confiança e você vai passar para ele as suas expectativas. Passando as expectativas, como vai ficar, eu quero assim, eu quero a mama bem pequenininha, quero proporcional, quero um pouquinho maior. Nós vamos mostrar para você o que é possível e, principalmente, deixando um aspecto proporcional ao seu corpo. Entendi. Que às vezes a pessoa gosta de uma maneira que não é o proporcional, mas é o gosto dela. E aí rola aquele acordo ali para entender, né, doutor Mattioli? Exatamente. A gente chega num acordo, o que é bom, o que é possível para o corpo da pessoa e a gente consegue atingir aquele objetivo. De uma maneira bem prática, como a Helena perguntou, a questão, por exemplo, da prótese de mama. Como que a gente descobre qual é a ideal? Principalmente a respeito da base da mama. Então a gente faz a medida exatamente do tórax e é onde eu quero que aquela prótese preencha. A prótese preenchendo aquele local, eu tenho certeza que vai ficar muito bom e bem perfeito para o paciente. É isso. Através disso a gente chega aos ml ideal. Ou seja, é calculado, rola matemática na cirurgia plástica. A Isabelle diz assim, doutor Mattioli, boa tarde, ela é Isabelle, ela quer saber se quanto maior a flacidez, maior será o corte, né, da abdominoplastia. Tem relação com a flacidez, o tanto de flacidez? Tem sim, realmente é isso. Quanto mais pele a gente tem que retirar, maior a cicatriz. Por isso existe a classificação de diferentes abdominoplastias. Então tem a mini abdominoplastia, que é uma cicatriz menor em paciente que tem pouco excesso de pele. A abdominoplastia tradicional, que geralmente é de osso a osso, até a abdominoplastia circunferencial, que é aquela que dá a volta. Então fala, doutora, minha amiga fez e ficou grande. O meu também vai ficar? Não necessariamente. Vou te dar uma dica. Sente, bem ereta. Olha aquela quantidade de pele que acaba caindo um pouquinho de lado. Você vai medir até aquela base. Até ali, geralmente, é onde fica a cicatriz. Ou seja, sentou, dobrou daqui para cá, vai ser daqui para cá. Dobrou só aqui na frente. É assim, né, doutor Mattioli? Exatamente. A Mave, ela só não disse qual é a altura dela. A gente não vai conseguir falar sobre isso, mas a gente tenta ajudar. Ela disse que está com 98 quilos. Ela quer saber quantos quilos ela deve perder para fazer a abdominoplastia. Mave, deixa eu dizer uma coisa aqui. Não teria que saber a altura dela, porque talvez 98 quilos para mim, que eu só tenho 1,61, eu estaria sobrepeso. Mas para o doutor Mattioli, que é muito alto, não estaria. Então o peso faltou a informação ali, né, doutor? Isso, exatamente. Faltou um pouquinho de informação pra gente. E olha, eu vou te falar que essa pergunta sua foi a campeã. Muitas pessoas perguntando em relação a peso, qual é o peso ideal.
Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Peso ideal, por que é importante? Sempre quando a gente está no peso, aí sim a gente consegue sobrar mais aquela pele. Quanto mais pele tiver sobrando e caindo, mais a gente tira, melhor o resultado e principalmente aquele resultado fica mais a longo prazo. Quando você está um pouco excesso de peso, a gente não consegue tirar tanto tecido. Você não consegue tirar tanto, o resultado seu não fica o desejável nem para mim, nem para você. Então é importante sim perder peso e estar no peso ideal. Qual é esse peso ideal? É o IMC, Índice de Massa Corporal, abaixo de 28 ou 30. Entre lá naquele site de busca famoso aí na internet, procure lá como calcular o IMC. Já tem uma tabelinha, só você colocar sua altura e seu peso, já vai sair esse IMC. Então, estando abaixo de 28 ou 30, já está ótimo para fazer a cirurgia. Ou seja, Marv, talvez você já esteja apta a fazer a cirurgia ou talvez tenha aquele esforço aí, né, para perder o peso. Lembrando que cirurgia plástica não é para emagrecer, né, doutor Mattioli? Exatamente. A cirurgia plástica é para a gente retornar àquele local onde a gente deveria estar. Vamos dizer, também não é eu estar com 80 anos, vou ficar com aquela carinha de 30. Não. Mas, gente, vamos ficar com 80 anos bem saudável para a gente mesmo, né? Aquele abdômen, aquela pele caiu, vamos voltar onde ela deveria estar? Vamos tirar aquele excesso? Então é sempre assim. A Eliane diz o seguinte, Eliane, eu passei por isso, viu, já. Ela diz que os seios são tão pequenos que quando ela está deitada some tudo, o que fazer? Tranquilo. Isso, na verdade, se a gente tem os seios pequenos, então a gente tem que partir para a prótese de mama. Então, essa prótese de silicone, ela pode ser feita, então, na verdade, de duas maneiras. Quando se não existe flacidez, a cirurgia é chamada mastoplastia de aumento, ou seja, só implantação da prótese de silicone. Cirurgia extremamente simples, cicatriz bem pequenininha, por volta de 4 centímetros no sulco aqui inferior da mama. Faz a cirurgia, vai embora para casa no mesmo dia. Recuperação é fantástica. Essa é fantástica, gente. Por isso que é líder mundial, né, de cirurgias. Agora, quando você tem um pouquinho mais caída, aquela flacidez, a gente tem que fazer a mastopexia, ou seja, a suspensão de mama. E aí sim, pode colocar prótese, cada mama seja pequena. A Surama e um monte de gente mandou pergunta pro Instagram de Dr. Mattioli. Aí ele disse, não, então eu vou juntar com a galera ali para responder todo mundo junto. Tira o rodapé. Aí, ó, me chamo Bárbara Surama, eu tenho que emagrecer para fazer cirurgia. A gente acabou falando isso um pouquinho, mas vamos responder a Bárbara. Isso, Bárbara. Faça assim, olha, a cirurgia plástica, eu vou te dar mais um conselho, como a gente já explicou sobre o IMC, né? Conselho principal, se planeje. Cirurgia plástica é planejamento, como tudo na nossa vida. A questão financeira, se planeje, procure seu cirurgião, faça um planejamento. Lá vai te passar tudo direitinho, os valores, formas de pagamento, você pode dividir, consegue colocar dentro da sua realidade. Questão do peso, vamos planejar também? Procure um nutricionista, ela vai saber exatamente o peso que você necessita. Procure um educador físico, faça uma atividade física na academia. Assim, a gente consegue planejar e com certeza, ainda esse ano, você estará com o objetivo cumprido. Bom demais! Já a Marisa faz uma pergunta que é interessante. Ela diz que se ela fizer a abdominoplastia, ela pode engravidar depois de alguns anos, porque ela já é mãe de uma e, pelo que eu estou entendendo ali da pergunta dela, tem planos, mas não é para logo agora. Sim. Olha, eu vou falar, sinceramente, a minha maneira de pensar sobre isso. É assim, se você tiver a intenção de engravidar neste ano ou no máximo no ano que vem, espere. E aí você tem o filho, faça a cirurgia depois. Agora, tem muitas pacientes, sabe, Fernandinho, jovens que chegam lá e falam, doutor, só vou fazer essa cirurgia depois que eu tiver filho e tal. E isso não tem nem namorado ainda, né? Aí vai passar 5, 10 anos, 15. Infeliz. Não gostando do corpo, muito. Esperando o filho, né? Então, entendi. Aí sim, vai demorar mais um pouquinho, faça essa cirurgia, fique feliz agora no seu momento, que assim não tem problema nenhum. Que não impede de ter filho não, né, doutor Mattioli? Não impede de ter filho, não chega malformação no filho, nada em relação ao crescimento da criança e nem você em relação à perda de resultado. Isso é importante também dizer, quando a gente pode perder um pouco de resultado? Principalmente quando a gente tem grande variação de peso. Entendi. A paciente engordou 20 quilos, depois perdeu 20 quilos. Essa grande variação, sim, você pode perder um pouco do resultado. Mas isso é com filho ou sem filho.
né? Entendi. Então, a gente tem importante é nos cuidar. Inclusive, tem gente que tem filho que não engorda tanto e que volta a barriga de antes. Mesma coisa com a abdominoplastia, né? Está relacionada ao peso. Exatamente. Tem várias pacientes minhas que fez abdominoplastia, teve filho após, não precisou de fazer cirurgia, porque conseguiu manter esse peso. Retornar às atividades, né, ao trabalho, então é sempre uma dúvida recorrente. A gente até tocou aqui no assunto, mas a Edilma mandou para o seu Instagram, vamos respondê-la. Ela quer saber quanto tempo depois da mamoplastia ela pode retornar ao trabalho. Ótimo, Edilma. Olha, o retorno ao trabalho geralmente é de 2 a 3 semanas, tá? Isso de uma maneira ampla. Lógico, depende de cada tipo de trabalho, cada esforço que a gente faz. Geralmente após a cirurgia. Você pode mexer os braços, não tem problema, tá? Evitar só o exagero que é erguer demais. Então, por exemplo, mexe no computador, fica mais em casa, um home office, não tem problema nenhum, você vai poder fazer suas atividades desde o começo. Não, trabalho fora carregando um pouquinho mais de peso. 2 a 3 semanas você está pronta para voltar às atividades. Olha, Elaine, eu consigo abrir o WhatsApp para a doutor Mattioli ver. Você não tem noção, não. Metralhadora de pronto. perguntas. Olha ali, olha para ali. Você tá vendo, né? Meu filho, eu teria que realmente ter a tarde inteira aqui com você para responder essa galera, tá? Mas o tempo voa. Ficou faltando, inclusive, das dele, Elaine. Tem um monte dele, mas o tempo aqui vai voando, vai voando. Mas o bom é que a gente tem muito tempo. Toda quinta-feira a gente está aqui, a gente tira dúvida específica. Não perca o Beleza Plena aqui, que a gente já passa tudo. E principalmente umas dicasinhas boas para vocês. E o Dr. Mattioli também está nas redes sociais. Ele é muito interativo no Instagram, eu adoro. @plástica João Pessoa. E é ele mesmo que responde, ele mesmo que produz o conteúdo, viu? Eu tinha essa dúvida. Aí um dia eu perguntei para ele, é você mesmo? Ele disse, sou eu que respondo tudo. Então... Olha, na verdade eu até falo isso. O pessoal que toma conta das minhas mídias sociais, eu falo, é porque eu gosto. Essa interação é boa, é ótima, então sempre que sou eu lá mesmo respondendo diretamente para vocês. Já que eu falei de uma dica, posso falar uma dicasinha rápida sobre o nosso patrocinador do Rede Facilité? Sim. Só uma dica bem rápida, você que tem dúvidas, olha, até esse mês, finalzinho do mês, ainda está com valor promocional, tá? Após, então, no começo do outro mês, os valores serão reajustados, então corre lá, @Rede Facilité, que você vai ter tudo bem direitinho. Muito bom. Até quinta que vem, tá? Até quinta. Cheiro. Babado dos famosos. Minha gente, essas mulheres